sobre teste de hipótese. Então, antes de a gente ver com os comandinhos lá no R, que é o objetivo aqui desses vídeos, eu vou dar uma breve introdução bem rapidinho, porque não tem como a gente falar do código lá e de interpretar os resultados sem antes a gente falar um pouquinho de teoria, certo? Então, vamos começar com teoria da introdução. Daí a gente faz aqui no teste Z, teste para a média, quando a gente tem distribuição normal com variância conhecida. Daí a gente vai para o teste T, para quando a gente tem teste para a média, para quando a gente não conhece a variância. Daí a gente vai fazer o teste para a variância, quando temos distribuição normal, e o teste para a proporção, quando temos mais de 40, mais de 40 casos, né? Que no caso é a distribuição Bernoulli. Então vamos começar aqui, ó. Então vamos começar com a introdução. O que a gente quer fazer no teste de hipóteses? No teste de hipóteses, a gente tem duas hipóteses. O que é hipótese? Hipótese é uma afirmação sobre o parâmetro, certo? Por exemplo, vou fazer no cantinho aqui, ó. A média da população é 4 ou a média da população é diferente de 4. Por exemplo, isso aqui seria um exemplo de hipóteses, né? Então, uma coisa importante que a gente precisa saber é que uma é a negação da outra. Então, ó, isso aqui é muito importante. H0 é a negação de H1, H1 é a negação de H0, e H0 dão todas as possibilidades sobre o parâmetro. Olha aqui nesse exemplo, ó. H1 é a negação do H0, H0 é a negação de H1, e se você juntar H0 e H1, dá todas as possibilidades para os valores da média. Certo? Então, olha aqui. Então, o que a gente quer fazer? A gente precisa decidir entre esse cara ou esse cara. Entre a bolinha ou o quadradinho. Então, é isso que a gente precisa saber usando as informações da amostra, né? Aqui no nosso curso, a gente vai falar assim, usando as evidências da amostra. As evidências estatísticas da amostra. Um detalhe muito importante que a gente precisa ter em mente é que quando a gente decide, né, a gente pode errar, certo? A gente pode errar quando a gente decide. Então, quais são os tipos de erro que a gente pode cometer ao decidir usando as informações, as evidências da amostra? Então, a gente pode cometer o erro tipo 1, que também é chamado de falso positivo. O que é o erro tipo 1? Ó, na população, o H0 é verdade. Por exemplo, 1.000 igual a 4. Mas eu estou decidindo, estou afirmando que a média é diferente de 4. Então, aqui, né, ó, vou escrever assim, ó. Decidir por H1 quando H0 é da verdade. Esse aqui é o erro do tipo 1. E o erro do tipo 2 é o contrário. H1 é a verdade na população, mas eu estou falando que é H0. Então aqui, assim, né? H1 é verdade e decidir por H0. E aqui, quando não tem erro, é o objetivo da nossa vida, não errar, né? Então o erro do tipo 1 também é chamado de falso positivo e o erro do tipo 2 a gente chama de falso negativo. Então o falso positivo sempre é o erro mais grave. Sempre é o erro mais grave. A gente constrói o teste para ser assim, não. No falso positivo, no erro do tipo 1, a gente sempre coloca o erro mais grave. Certo? Qual é o nosso desejo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar a probabilidade aqui, certo? Lembra que a gente falou que a gente queria probabilidade para controlar os erros? Então, tá bom. Ó. Então, eu vou usar essa notação aqui, alfa para a probabilidade do falso positivo, né? Então, ou você pode colocar assim, né? A probabilidade do erro tipo 1. E o beta, probabilidade do falso negativo. Também, isso aqui é a mesma coisa que falar o erro do tipo 2, que são sinônimos, né, gente? O alfa aqui, esse alfa a gente também chama de nível de significância do teste. Né? A gente vai ver porque a gente põe um nome especial para ele já já. Então, o que a gente quer fazer? Se a gente fosse Deus, a gente tem que tomar a decisão
que minimiza ao mesmo tempo alfa e beta, certo? Mas esse sonho é impossível, você não vai conseguir fazer. Não dá para você tomar uma decisão que minimiza ao mesmo tempo o falso positivo e o falso negativo. Não dá para fazer isso. Não dá para tomar uma decisão que minimiza ao mesmo tempo a probabilidade do falso positivo e a probabilidade do falso negativo. Não, por quê? Porque eles são erros competitivos que a gente chama. Se você diminui o alfa, o beta aumenta. Se você diminui o beta, o alfa aumenta. Então, o que nós vamos fazer? Certo? Então, a gente vai... Não, então, o que a gente vai? A gente vai fixar esse alfa. Certo? Então, a gente vai fixar esse alfa. Então, esse alfa aqui, a gente vai chamar de nível de significância. Por que a gente está fazendo isso? Porque ele é o erro mais grave. Então, a gente precisa controlar o erro mais grave. Né? Então, se o falso positivo, o erro do tipo 1 é o erro mais grave, a gente vai controlar ele. E a gente vai tomar uma decisão que minimiza o beta. Só que a gente não usa a palavra minimizando. A gente usa a palavra maximizar. 1 menos beta, que é a mesma coisa que minimizar beta. Daí esse 1 menos beta aqui é chamado de poder do teste. Ou função poder, como vocês vão ver. Então, como é que a gente decide? A gente fixa o nível de significância, fixa a probabilidade do falso positivo, a probabilidade do erro tipo 1, e toma a decisão que minimiza 1 menos beta. Daí a gente consegue construir as nossas decisões, as nossas regras de decisão, certo? Então agora, de acordo com o que a gente viu aqui, o que a gente precisa fazer, né? Então a gente precisa especificar quem é o H0 e o H1. Lá, aqui em cima eu já dei pronto, né? Ó, tem dois exemplos aqui, esse aqui eu nem falei, né? Ó, a média populacional ser no máximo 2 e o H1 é a média ser maior, populacional ser maior que 2. E esse outro aqui é a média 4 e alternante, né? Então, e o H1 é média diferenciada. O H0 a gente chama de hipótese nula, tá? Então, para vocês, se vocês virem no livro aí, e H1 a gente chama de hipótese alternativa. Então, como especificar H0 e H1? Então, se a gente está no nosso problema, na prática, a gente precisa falar quem é o H0 e H1. Então, primeira coisa, valor padrão, especificação de mercado, especificação do regulador, especificação da sua equipe, qualquer coisa desse tipo, que é um padrão, um benchmark, vem no H0. Certo? Uma coisinha matemática aqui que nos ajuda também a definir quem é o H0 e H1 é o seguinte, igualdade vem no H0. Certo? Agora, isso aqui esse aqui é o que mais vai te ajudar, nos problemas da nossa exercício. O erro mais grave sempre é o falso positivo, é o erro do tipo 1. Por quê? Porque esse é o erro que a gente controla. Se é muito grave isso é muito grave, a gente tem que controlar isso. Então, por isso que a gente faz o H0 e H1 de tal forma que o erro do tipo 1 seja... Então, a partir do erro do tipo 1, a gente constrói o H0 e H1, para a gente conseguir controlar esse erro muito grave. Então, a gente constrói as hipóteses de tal forma que o erro do tipo 1 seja o erro mais grave. Então, sabendo isso, que a gente tem que construir as hipóteses de tal forma que o erro mais grave seja o erro do tipo 1, isso nos ajuda a especificar quem é o H0 e o H1. Porque no comandinho é muito simples, você põe a amostra e você fala quem são suas hipóteses. Então, o problema não é o comando, o problema é você saber quem é o H0 e quem é o H1. Então, aqui, isso é muito importante. Então, primeira coisa, o erro mais grave sempre vai no H1, no falso positivo. Sempre vai no erro do tipo, vou falar de novo, o erro mais grave sempre vai no falso positivo e no erro do tipo 1, sempre, porque é o erro que a gente controla.
Então, ó, duas coisas muito importantes, certo? Que a gente, vale aqui para método estatístico, mas leve para a vida. Então, para a gente decidir por H1, por hipótese alternativa, tem que ter muita certeza. Aqui, ó, também se isso aqui não te ajudou, você pode colocar essa hipótese científica, vai no H0. Científica. Vai em H1. Certo? Então, para você decidir por H1, você tem que ter muita certeza. Certo? Então, essa é muita certeza que você tem que ir por H1. Por exemplo, se a hipótese científica, estou falando assim, a Terra é plana. Você tem que ter muita prova para você falar que a Terra é plana. Porque aqui o padrão está o seguinte, todo mundo está acreditando que a Terra é redonda. Para você falar que a Terra é plana, você tem que ter muitíssimas evidências para você falar que a Terra é plana. Certo? Então, se você está fazendo uma afirmação extraordinária, afirmações extraordinárias precisam de provas extraordinárias também. Então, essa é a ideia aqui. Certo? Então, para você decidir pela hipótese alternativa, você tem que ter muita prova, tem que ter muita evidência, muita incontestável de que aquilo ali é a verdade. Então, se você não tem prova, você fica no H0. Então, se você não tem prova, você continua no H0. Na ausência de prova, você continua no H0. Quando você tem prova, tem evidência aqui, ó, irrefutável. Daí você vai no H1. Certo? Então, é isso que vocês precisam saber. O erro mais grave sempre é o falso positivo, porque na verdade, né? Então, porque eu estou aqui no H0, daí você está fazendo uma afirmação extraordinária que não é verdade. Então, por isso que o falso positivo é muito grave, certo? Agora, então quem está fazendo a afirmação extraordinária tem que provar. Né? Então, o falso positivo a gente tem que controlar isso aí, tem que ser muito pequeno o falso positivo. Né? E a hipótese científica sempre vai no H1. Né? Porque se você está fazendo uma afirmação científica, você tem que ter muita prova para essa afirmação científica. E se não temos provas ou evidências, a gente fica no H0. Certo? Então vamos continuar aqui no nosso curso. Vamos fazer um exemplo aqui para explicar esse negócio de para ir para o H1 só se tiver muitíssima certeza. Muitíssima certeza. Então eu estou pegando aqui esse exemplo é do Montgomery, que é o livro que está no nosso curso. Né? Ó. Então, julgamento culpado vezes inocente. Certo? Então, no julgamento tem duas possibilidades. Você fala que a pessoa é culpada ou você fala que o réu é inocente. Então, qual é o erro mais grave aqui? É você condenar o inocente. Certo? Uma pessoa inocente foi condenada. Isso é muitíssimo grave, muito grave. Então, nesse caso aqui, o falso positivo eu falei que a pessoa é culpada quando ela não é. Certo? Isso aqui é o erro do tipo 1. Então, a gente vai controlar esse erro aqui. Então, a partir do erro tipo 1, que a gente também chama de falso positivo, vou escrever aqui em cima. Falso positivo. Falso positivo, o erro tipo 1 é assinando, né? Aqui. Então, a gente está decidindo por H1, então a gente está condenando quando H0 é verdade. Qual é o H0? O H0 é a pessoa inocente. Então, nesse caso aqui, ó, quem é o H0 e H1? O H0 o réu é inocente e o H1 é o réu é culpado, certo? Então, a gente só decide por H1 quando a gente tem absoluta certeza, as provas irrefutáveis de que essa pessoa é culpada. Se a gente não tem essas provas irrefutáveis, inquestionáveis de que a pessoa é culpada, a gente continua no H0. Então, tipo assim, o H0 é sempre, continua no H0 por WO. Não tenho prova, então eu fico aqui no H0 mesmo. Certo? Não dá pra falar que é o H1, então eu continuo no H0. Agora, se apareceu prova irrefutável, irrevogável, todo mundo acredita nessa prova que não tem jeito, é um negócio assim inquestionável. Daí eu vou pro H1. Eu só vou pro H1 se eu tiver muita prova. Se eu não tenho prova, eu continuo no H0. Só condeno uma pessoa se eu tenho prova contra ela. Se eu não tenho prova, eu falo que ela é inocente. Então é isso, certo?
Então, outra coisa importante, gente, é que quando a gente aumenta o tamanho da amostra, alfa e beta diminui. Vamos ver aqui o que isso significa para a gente aqui no nosso curso. Ó. Então eu fiz um códigozinho simples aqui, né, aqui no R. Estou usando aqui a plataforma RStudio Cloud. Não. Então, lembrando, né, dos últimos vídeos, precisa instalar esses pacotes State Basics para os próximos exemplos que a gente vai ver aqui. Além disso, você tem que usar esse comando aqui, GitHub, que está dentro do pacote DevTools, né? Daí você carrega, o Tidyverse, que é os pacotes que a gente usa, e o State Basics. Ó, vamos ver isso. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Ó, peguei o 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750 mil. Tamanho de amostra, certo? Diversos tamanhos de amostra. Focou mais um aqui, ó. Vou pôr 10 mil, certo? Então, para cada um desses 10 mil, eu calculo, então eu tenho um H0 e tenho um H1. Então, vou calcular o erro do tipo 1 e a probabilidade do erro tipo 2, certo? Então, aqui, suponha que eu só tenho essas duas possibilidades aqui no universo. Ou é uma distribuição com média 4 e desvio padrão 1, ou é 5, x tem essa distribuição 5 com desvio padrão 1. Então, quando é que a gente decide por H0, certo? Então, os desvios padrões é o mesmo, não precisa fazer nada. Agora, a gente precisa decidir entre a média aqui. Então, a gente decide que a média é 4 se a gente pegar o x barra de uma amostra e tiver entre 3,9 e 4,1. Caso contrário, a gente decide por H1, certo? Então, se o x barra estiver bem pertinho do 4, decido por H0. Se o x barra estiver longe do 4, decido por H1, certo? Então aqui o x barra precisa ser grande para eu decidir por H1. Então eu peguei esses vários tamanhos de amostra aqui, e daí eu calculei aqui a probabilidade do erro tipo 1 e a probabilidade do erro tipo 2. Então como é que a gente calcula a probabilidade do erro tipo 1, né? Vou deixar esse exercício aqui para vocês. Então, H0 é verdade, né? Então vamos apagar aqui, H0 é verdade. Então no erro tipo 1, a probabilidade de x barra ser menor que 3,8 quando a média da população é 4, ou a probabilidade de x barra é 3,8 mesmo? É 3,9. Deixa eu ver. Isso. 3,9. Ou a média x barra é maior do que 4,1 quando a média é igual a 4. Então a gente já sabe calcular essas probabilidades aqui, né, gente? Lembra que o x barra, pelo teorema central do limite, tem distribuição a mesma da população e a variância σ2 dividido por n. Então, dá para fazer essa continha, foi o que eu fiz aqui. Coloquei a média e coloquei o desvio padrão. A variância é 1, então o desvio padrão aqui é a raiz quadrada de 1 sobre n. Tá? Então, esse aqui é o alfa. O beta é a mesma coisa, só que o contrário, né? X barra. Vou fazer assim, né? Tem que calcular isso aqui, né? O x barra tem que estar entre 3,9 e 4,1 para eu ficar no H0. Aqui, mi igual a 5. É isso. Isso. Então, isso aqui é o beta. Então, você usa isso daqui para calcular essas probabilidades, né? Que nem tá aqui, paraná. Beleza, vamos ver. Então, o que eu quero ver aqui? Eu tomei essa decisão, só falei essa regra de decisão bem simples, né? Então, a gente vai ver que ela não é uma boa regra de decisão, a gente vai aprender a tomar decisões melhores. Mas só para a gente ver que quando a gente tomar um tamanho da amostra bem grande, os erros vão diminuindo, né?
tem muita informação, se eu tenho muita evidência, a gente acaba tomando a decisão correta. Tá? Ó, vamos olhar aqui. Ó. Então, eu coloquei isso numa matriz. Ó. Quando eu só tenho 10, uma amostra de tamanho 10, olha aqui como é a probabilidade do falso positivo. É muito grande. Então, essa probabilidade ainda é miniscule, porque esse é o erro que a gente controla. Então, não vamos usar essa decisão não na vida real, né? E aqui está a probabilidade do falso negativo. Ó, então, quando você vai aumentando aqui o tamanho da amostra, veja só, a probabilidade do falso positivo e a probabilidade do falso negativo vai diminuindo. O alfa e o beta vai diminuindo. A probabilidade do erro tipo 1 e a probabilidade do erro tipo 2 vai diminuindo. Certo?